Oi, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre bullying, pressão estética, autoaceitação. A gente não deveria sofrer bullying ou sofrer discriminação ou abusos para a gente aprender alguma coisa, para a gente amadurecer, mas infelizmente isso acontece, tá? Nem todo mundo consegue amadurecer, tem pessoas que ficam traumatizadas e é bem difícil de superar. Mas quando a gente consegue superar, o ideal é que a gente divida isso e tente evitar, né, ensinar as pessoas para evitar que outras coisas assim aconteçam. Então, por isso que estou aqui. Lembrando que eu sou uma pessoa privilegiada, com suporte familiar. Para mim foi um pouco mais fácil do que seria para alguém sem esses recursos, tá? Então vamos lá. Eu sofri bullying quando tinha 12 anos. Comecei a sofrer bullying com 10, 11, 12, mas o ápice foi com 12 para 13. E eu estudava num colégio com a galera com poder aquisitivo alto. E a minha infância foi super ok, mas eu comecei a mudar um pouco e a ficar meio autoconsciente excessivamente, pensando muito sobre as coisas que eu fazia, quando eu comecei a dar os primeiros sinais da puberdade. E comecei a não conseguir mais ter amigos e a me socializar da mesma maneira. Então a galera tava lá falando de Friends, de NSYNC, de Britney, de Justin Timberlake. E eu lá, desenho, boneca, livro de ficção fantástica e anime. Eu tentava falar com as meninas que pareciam mais simpáticas, tá? Não era todo mundo mal. Mas assim, eu não conseguia trocar com elas ficavam meio incomodadas, o papo não batia. E a galera era muito pautada também em ficar em festa, pegar geral, já algumas vezes bebida, e eu não, tá? E eu fui cada vez mais me tornando uma pessoa estranha para eles, desaprendendo a trocar, conversar, falar palavras corriqueiras, até conseguir me socializar de uma maneira mais superficial, chamando a atenção negativamente para mim, porque eu gostava de prestar atenção na aula e falar com o professor. E comecei a ouvir ofensas falarem da minha aparência, algo que começou a ser bem complicado, tá? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre transtorno alimentar, e eu acho que a questão de ter uma aparência que fosse aceita pautou muito a minha vida, infelizmente. E eu demorei a entender que não seria a aparência estar mais no padrão possível que iria me fazer feliz e confiante. Então, assim, com o tempo, ir para a escola virou um martírio. Eu tinha ânsia de vômito no caminho, quando meus pais me deixavam na escola. Eu ficava antes, né, antes de chegar lá, eu ficava, tipo, agoniada, com o coração palpitando. Quando tinha algum aluno falando alguma coisa, eu tinha crise de choro. E eu, que era uma aluna super interessada em debater com a professora de ciências, de história e tal, meu desempenho começou a cair. Minhas notas começaram a baixar, mesmo nas matérias que eu era boa. Tirei uma nota péssima em física, no primeiro ano de estudando física. E o professor disse na frente de todo mundo, assim, ó, tipo, fulana, uma outra aluna, mal estuda e tira nota boa, né? Mas agora a Bruna, coitada, tá aqui na frente, se esforçando e mesmo assim não tira nota boa, né? Coitada, do tipo, ela é burra, né? E meu irmão, que é de exatas, né? Ele é engenheiro, ele dizia, Bruna, você é boa. Quando você tá aqui estudando comigo, ele tentava me ensinar e tal. Você tem habilidade, você entende, mas eu não me sentia apta no colégio. Existem muitas camadas que fazem com que o aluno tire uma nota baixa. Desmotivação, saúde mental não tá boa, ela não se sente... Ela às vezes tem um aprendizado diferente, tem crianças que aprendem de outra maneira. E um professor chegar e dizer isso, que você tem dificuldades cognitivas, isso mexe muito com você. Então, mexeu muito comigo. E eu começava a me comparar. Eu não sou boa nos esportes, eu não tô com amigos, a galera tira onda com a minha cara e minhas notas ainda tão ruins, tipo, que ser humano sou eu? E a escola não tinha aporte pedagógico nenhum para lidar com bullying e para lidar com a saúde mental do aluno. Era algo que não se trabalhava tanto, não havia uma estrutura, uma política de cuidado, pelo menos na escola em que eu estava. Podia ter um professor, um coordenador, uma pessoa ou outra que se importava e que tentava te ajudar, mas era difícil, as turmas eram enormes. E não era algo que eles procuravam mexer na estrutura da escola. Então, se deixava. Eu tenho certeza que não só eu sofria bullying, como outras pessoas. O que chamava atenção para mim talvez fosse o fato de que eu não tinha nenhum amigo, né? Eu tinha uma amiga, depois a gente parou de se falar. E aí eu fiquei totalmente isolada, sozinha, as notas caindo, tinha medo de fazer trabalho em grupo e nem falava com o professor porque eu não tinha grupo, porque o professor gosta de fazer assim, essa pessoa aqui tá sem grupo. Eu fui professora
né? E, nossa, eu sei que os alunos morrem de medo disso, que é horrível, você se sente humilhado, né? Tipo, meu Deus, ninguém quer fazer trabalho comigo, ainda tem que anunciar a humilhação aqui para todo mundo, e ainda vai ficar aquele silêncio do tipo, não, eu não quero fazer mesmo, não. Tava sempre sendo reconhecida como a mais feia, listando como uma das mais feias, já era tipo piada, a Bruna era piada. Lembrando, não tinha nada de errado com a minha aparência, nada de errado de fora do padrão, mesmo que minha aparência estivesse fora do padrão, isso não deveria ser algo que me fizesse ser tida como feia. A única coisa que eu tinha era o estrabismo, que depois eu operei. Pronto, era uma deficiência que eu tinha, e isso me fazia ter mais vergonha ainda de olhar para as pessoas. Eu comecei a achar que tinha que mudar alguma coisa no meu corpo, já que eu não sou inteligente, e inteligência você não pode operar seu cérebro, mas a aparência, né, quem sabe uma plástica, quem sabe fazer alguma coisa. Então eu comecei a ficar meio assim, tipo, eu tenho que ser mais bonita. Com o tempo eu fui começando a conseguir aprender a me socializar de uma maneira que eu parei de sofrer bullying. Parei de ser aquela que sempre sofre bullying. Não tinha amigos ainda e ainda era feia para os meninos, não era paquerada, isso me incomodava. No último ano da escola eu fiz amigas, que são minhas amigas até hoje, maravilhosas. Mas ainda aquela coisa da minha aparência ainda me incomodava muito, eu ainda ficava procurando coisas. Eu fiquei afim do menino, o menino disse que eu era muito feia, que era não sei o que, não sei o que. Eu com 17 anos já. E isso, assim, acabava comigo, sabe? Quando eu saí do colégio e entrei na faculdade, eu entrei em artes cênicas. É um curso que eu queria porque eu queria ser atriz, mas as matérias em si não era o que eu gostava, né? Tanto é que hoje eu vou fazer outra faculdade. Eu conheci uma galera que era bem diferente daquele padrãozinho do colégio. E mesmo assim eu me senti inadequada. E mesmo na faculdade eu ainda não me sentia apta. Mesmo tendo um gosto muito grande por história e tal, por aprendizado de sociologia, eu achava que por eu não ser boa naquelas coisas eu não era boa. Os meninos estavam começando a olhar pra mim, eu comecei a receber cantada, começaram a dizer, comecei a ser elogiada, a Bruna é aquela menina bonita e tal, não sei o que, e eu fiquei muito satisfeita no início, né? Caramba, ó, olha aí, galera da infância. Mas eu continuava com um sentimento de vazio e a autoestima continuava baixa. Ser aprovada pelo sexo masculino não era exatamente o que me tornava confiante e segura. E eu demorei a entender isso, demorei, porque eu fiquei buscando ainda não só o sexo masculino, mas ser uma atriz que fosse bonita, que fosse magra, fiz um vídeo sobre isso. Depois que eu fui compreender, quando eu virei educadora, que o aluno, que o ser humano, ele precisa de uma compreensão global sobre as características dele. Eu vi alunos maravilhosos com desempenhos às vezes ruins por falta de motivação ou outros problemas pessoais. E eu ficava, cara, como é que essa pessoa não vê que ela é maravilhosa? Como esse menino, essa menina não vê que é maravilhoso? E também com essa insatisfação corporal, e que precisava acolher quem fazia o bullying também, tanto quanto quem praticava o bullying, quanto quem sofria o bullying, os dois tinham que ser acolhidos ali naquela época, que a nossa sociedade, ela meio que deixa as pessoas sofrerem bullying para sempre, né? Tem gente que passa a fase adulta também sofrendo bullying, seja por etnia, cor, gênero, sexualidade, religião, e isso é normalizado em forma de piada. Então, o que esperar, né? Que um adolescente que está numa sociedade que faz isso, por que ele não vai praticar isso, né? Então, a gente hoje em dia tem muito mais suporte pedagógico para poder acolher os alunos, mas ainda precisa de mais. A gente precisa de um trabalho muito maior. Mas eu, como educadora, vendo meus alunos, eu consegui ter mais autocompaixão em relação a mim e a reconhecer mais as minhas aptidões. Pô, talvez eu não seja tão boa estudando teoria de teatro, mas, pô, eu gosto pra caramba de ciências sociais, de filosofia e etc. Eu vou fazer curso, vou fazer uma graduação nisso. Não é a minha aparência, eu engordei, emagreci, tenho que fazer plástica, não é isso que vai ditar a minha satisfação, sabe? Eu comecei a gostar de mim, mesmo com quilos a mais. A aprovação masculina ou das pessoas dizendo que eu sou bonita não é mais o que pauta a minha vida. É ainda difícil, porque são anos, mas eu acho que eu estou no caminho. Essa época de bullying parecia infindável, mas passou. Tive muita sorte, como eu falei, muito privilégio de ter suporte. E, infelizmente, muita gente não tem. Então, por isso a gente tem que ter cada vez mais empatia pelo outro e combater discriminação, ofensa, acolher o adolescente que pratica bullying também, o que faz bullying, que sofre bullying, ouvir mais o jovem, o adolescente,
até porque eles não são iguais na minha época, né? Tem também essa questão da aparência, a gente desviar um pouco, principalmente a mulher, que se importa muito, hoje menos do que na minha época, mas ainda se importa muito, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo em que eu abro um pouco, exponho um pouco as minhas vulnerabilidades, tenha sido importante para vocês, que vocês achem assim proveitoso. E se você acha que alguém que você conhece vai, né, tá precisando ver esse vídeo, manda para ele, tá bom? É isso. Obrigada, beijo.